3 meses se passaram desde que eu comecei o desafio de ficar um ano sem comprar roupas. Para quem não viu o vídeo anterior, né, eu entrei num desafio de moda que é ficar um ano sem comprar roupas, sapatos e acessórios, porque eu fiz o meu balanço no ano passado e eu percebi que eu gastei muito dinheiro com essas coisas e vivi pouco experiências que eu gosto, que eu tenho vontade de viver, como fazer viagens e visitar lugares diferentes que eu nunca conheci. Tem toda essa história sobre o desafio num vídeo anterior, eu posso deixar linkado por aqui para vocês assistirem, caso não tenham assistido ainda. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês como que eu tô aguentando, quais são minhas percepções, os desafios que eu tenho enfrentado aí nesses 3 meses, dicas para quem também quer parar de gastar um pouco mais, como que tudo isso tem afetado o meu modo de vestir, minha relação com a moda e com o meu guarda-roupa. E óbvio, né, quais são os meus itens desejados até o momento, porque, né, tem coisa aí que eu tô querendo comprar, mas tô guardando. Estou me guardando. Mas antes de começar o vídeo, né, e trazer todas essas minhas percepções sobre o desafio, gostaria, né, de convidar vocês a curtirem o vídeo, já deixar um like aí de vocês, se inscreverem quem não for inscrito. Eu percebi que tem muita gente que assiste os vídeos que ainda não é inscrito. Se você não tem uma conta no YouTube, é super simples de fazer. E aí depois que você faz a conta, é só se inscrever no canal. Tá? Então, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo, a fazer com que esse conteúdo chegue em pessoas que se interessem pelo tema e a crescer o perfil, né? Que é o que a gente quer por aqui também. E no final você pode deixar seu comentário também, que é super bem-vindo, me ajuda a entender a percepção de vocês sobre o conteúdo, se tem mais gente em algum desafio, neste desafio de moda ou em algum outro. Isso me ajuda demais a entender como está sendo a receptividade desse assunto para vocês também. Bom, e sem mais enrolações, né, esse é um videozinho mais sem roteiro, assim, bem orgânico, né, pra gente bater esse papo. Então, a primeira coisa que eu queria falar é trazer esse panorama de como que eu estou aguentando ficar sem comprar. Eu não sei. Eu não me considerava uma super consumista, mas eu acho que no mundo atual, né, nesse panorama global de consumos e tendências que a gente vive, é muito difícil uma pessoa estar totalmente fora do consumismo, né? Então, eu não me considerava tanto, mas eu percebi que estou sim dentro dessa categoria dos consumistas crônicos. Talvez nem tanto ali, não chega a ser um delírio de consumo de Beck Bloom, porque eu até que racionalizava bem minhas compras, e eu acho que isso tem me ajudado a continuar no desafio. Eu tenho essa noção de que em vários momentos da minha vida eu supri algumas outras faltas com compras. Então, isso, né, dentro do desafio, dessa forma mais consciente de que eu estou sem comprar, eu consegui perceber quando esses momentos acontecem e tentar trazer essa endorfina que a comprinha traz. Eu não lembro se é endorfina, mas enfim, essa sensação de alegria momentânea, fazendo algum exercício, né, voltando para a academia pela 50ª vez, indo fazer uma caminhada, e mesmo que eu coloque as coisas, né, itens que eu desejo dentro de uma lista, eu tento botar, fechar e fazer outra coisa. Então, não é simples, ainda mais, né, agora a gente tá no mês do consumidor, que sempre aparece ali uma promoção, uma coisinha ali que a gente já desejava ou que a gente nem desejava. É um desafio e é isso, tô firme, quase igual gelatina, mas firme. E acho que isso já entra super no tópico, né, das minhas percepções sobre o desafio e também quais são as barreiras que eu tenho enfrentado. Eu acho que, né, 3 meses ainda é bem pouco para fazer uma avaliação mais intensa, assim, porque a gente passou pelas férias, o recesso, né, de fim de ano, começo de ano, agora teve o carnaval, eu fiz uma viagem e eu acho que isso contribuiu também para
que o meu foco estivesse em outras prioridades, em outros momentos da vida do que em comprar, em gastar dinheiro com roupa. Eu também não vivi nenhuma situação que me colocasse numa posição de, talvez eu precisasse de uma roupa nova para viver isso, talvez fosse interessante comprar o item novo porque eu vou para tal lugar. A minha viagem foi a viagem de carnaval, que já teve vlog aqui também, inclusive se vocês curtem vlog, eu posto nesse canal também. E o carnaval foi um momento que eu queria mesmo testar essa minha habilidade de usar o que eu tenho dentro do meu guarda-roupa, né? Desde o começo, minha proposta não era comprar nenhuma fantasia, nenhum item novo de carnaval para compor os looks, era realmente usar o que eu já tinha. Até porque minha última compra de carnaval foi no carnaval de 2024, então para mim são itens, os itens que eu tenho são novos e super dá para reutilizar ainda. Então foi bem divertido fazer essa mala para um outro estado, uma outra cidade, com as roupas que eu já tenho aqui. E eu não senti falta de ter nada diferente do que eu já tinha dentro do meu guarda-roupa. Então foi assim uma viagem super tranquila em relação à mala em si. A viagem também, óbvio. Em termos também de rotina, né? A minha rotina é ficar em casa, basicamente, né? Eu trabalho de casa em home office, então não tem muitos desafios diários para me vestir, eu não tenho essa questão, né? Eu não testo muito as minhas roupas no dia a dia para sair de casa, então isso também ajuda, né, e ao mesmo tempo que atrapalha, mas eu já entro nesse ponto, a não querer gastar e não pensar muito em roupas durante o meu dia a dia. Eu vou pro escritório uma vez por semana, então isso é muito fácil de coordenar com tudo que eu tenho aqui. Mas eu sinto que o verão, para mim, é um dos períodos mais desafiadores em termos de construção de look. Não sei por quê, porque eu nunca vivi em país que fosse frio, nunca vivi num estado, numa cidade que fosse mais fria do que a gente tá, mas ainda assim eu não tenho muitas opções que eu goste de verão. E aí pensando, né, nessa parte de sair de casa num clima quente, para mim é bastante desafiador e eu senti falta de várias blusas diferentes, várias blusas de calor mesmo, né, que suportem todo esse clima que estava extremamente quente. Senti muita falta de algumas peças dentro do meu guarda-roupa, mas eu fui me virando com o que eu já tenho, né. E entrando nesse outro tópico de como isso tem afetado o meu modo de vestir e minha relação com o meu guarda-roupa, o que eu ia falar, né, sobre o home office, estar em casa, eu uso muito as peças usuais, peças de dia a dia. Então eu não penso muito em moda no meu dia a dia, o que pra mim eu acho bem ruim. Eu gosto muito de ter a moda ali diariamente, pensar em construções, em pensar em como ela se relaciona comigo e, né, como eu comentei no vídeo anterior, entrar nesse desafio também foi muito por uma mudança no meu corpo e estar nesse momento super home office, usando só roupas casuais, meus moletons, meus shortinhos molinhos, não me ajuda a pensar mais em como eu construo esse guarda-roupa novo, né? Não só novo pensando em compras, mas nesse novo momento mesmo. Então eu sinto muita falta de ter esse raciocinar a moda um pouco mais no meu dia a dia. Minha mãe me trouxe uma peça que ela achou num brechó e ela achou que seria a minha cara e eu tentei compor um look com ela, tentando pensar um pouco mais fora da caixa, que também são coisas que eu percebi que eu salvo muito de referência, mas que eu aplico muito pouco no meu dia a dia. E uma das coisas que eu constatei é que eu tô bem desanimada com o meu guarda-roupa. Eu não sei se, né, só por conta do desafio, por, né, esse desânimo depois não ter uma vazão no sentido de sentir falta de tal peça, vou lá e compro. Mas eu não sinto muita vontade de me arrumar. É um desânimo
não só com as peças que eu tenho dentro do meu armário, mas eu acho que também o downgrade que eu tive que fazer, né, no meu guarda-roupa que eu tinha do ano passado no apartamento para esse, que é bem menor e que as coisas ficam meio amontoadas, eu acho que isso também prejudica a minha relação com a moda. Às vezes a gente fica muito encanado nessa questão de ter das peças em si e não olha para as outras esferas, né? As outras coisas que acontecem e que influenciam super como a gente se veste. Então, eu acho que ter um armário que as peças consigam respirar, a gente consegue ter uma visualização legal, traz toda uma outra relação mesmo com o vestir. Tanto que anos atrás, ali para 2012, 2013, quando eu ainda dividia um guarda-roupa com a minha mãe, eu só tinha duas partezinhas assim para colocar minhas roupas, eu entrei na onda do minimalismo. Olhando agora, eu acho que tinha também muito relação com isso. Minha parte pro guarda-roupa era muito pequena, então não cabia muita coisa e as coisas que cabiam pareciam que estavam amontoadas, não dava aquela sensação gostosa de abrir e conseguir escolher com mais clareza. E aí, nesse sentido, eu acho que a minha relação com a moda tá ainda um pouco balançada, a gente tá tentando se entender, e se entender sem ter peças novas é bastante desafiador. Normalmente, né, quando a gente entra nesses embates com o armário, a gente fala, vou numa loja e vou achar peças novas que eu goste, que façam sentido pra mim, porque essas que eu tenho já não dá mais. Vou doar tudo e é assim que a gente resolve normalmente, né? Mas eu estou sendo obrigada por mim mesma a pensar nessa relação de forma mais consciente, de forma mais crítica mesmo. Com isso, com esse desejo por peças novas, porque esse desejo existe muito, eu comecei a criar algumas listas de compras, pensando mesmo no que eu sinto falta e no que eu tenho percebido vivendo esses momentos sem comprar nada. E criar listas para mim é uma coisa que sempre me ajudou a me acalmar e a botar também as coisas em perspectivas, e não seria diferente, né, com a moda, com o vestir. Então, às vezes eu coloco itens específicos, por exemplo, quero uma bermuda jeans que seja, né, a famosa, o novo jorts, bermuda, né? E tem outros itens que eu coloco que são mais a sensação que eu quero com aquela peça do que uma peça específica, sabe? Já coloquei blusas que sejam chamativas, com muito brilho, muito glamour, que seja uma quebra de expectativa num look básico. Então, assim, existe essa coisa que tá, né, ali no campo dos sentimentos, das sensações que eu quero com essa peça, e existem as peças que são mais específicas e que são mais pontuais, assim, e eu acho que vão ser mais fáceis de encontrar. Eu olho muito para essas que estão aqui no campo das sensações, porque se vestir é isso, né? É muito mais sobre a sensação, o que a gente quer comunicar, do que só a peça sozinha e isolada. Então, eu tô fazendo essa curadoria de desejos, pensando um pouco mais da onde vem o desejo e também deixando mais abstrato, né? Eu não tô me apegando a criar listas que sejam certeiras e é isso, é essa peça, esse é o link, quando eu voltar a comprar eu clico aqui e compro. Acho que ao longo do desafio eu vou maturando ainda mais essa ideia e trazendo mais essa questão da sensação mesmo. Vou trazer alguns itens que eu tenho desejado, que tá aí na minha wishlist para quando esse desafio acabar. Talvez, né, até o final do desafio elas até saiam dessa lista, mas por enquanto esses são os itens que eu mais tenho vontade de comprar e que eu tô sentindo muita falta deles dentro do meu armário. Tem um item que eu já queria faz muito tempo, que é essa bermuda esportiva da Adidas. Ela ia compor muito bem dentro do meu guarda-roupa, principalmente dentro desses looks de ficar em casa, que também, né, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, mas eu já fiz uma sériezinha no TikTok falando de pensar mais o look de ficar em casa como parte da nossa vida.
principalmente para mim, que passo a maior parte do tempo em casa, é importante que eu olhe com mais cuidado para essas peças também. Junto dela tem também essa calça esportiva da Adidas, que eu acho que fica incrível com looks high-low. É ela mais esportiva, usando uma camisa, outras peças que tenham essa coisa mais da alfaiataria. Enfim, eu gosto do mix, de fazer esse mix de estilos. Bom, eu também tô querendo já faz muito tempo uma calça branca que seja cropped, né, meio flare. Já faz tanto tempo e eu nunca comprei porque eu tenho um receio ainda com peças brancas. Dentro das peças tendência e desejo que estão rolando por aí, uma que eu me afeiçoei bastante foi a saia balonê. Eu gosto muito dessa proposta do balonê da saia midi, com tecido de algodão, que traz esse amassadinho. Eu acho bonito, eu acho estiloso. Então tá aqui na lista, vamos ver se ela vai continuar até o final, né? Porque o balonê, ele é ali ele é controverso. Eu comentei sobre, né, peças que são sentimentos, e aí uma daqui que eu coloquei é uma blusa lindona, brilhosa, chamativa, com um tecido diferente de algodão e que seja babilônica. Então, assim, eu acho que vale tudo na nossa lista de desejos. Depois a gente vê como a gente traduz isso em uma peça. Mas esse foi um item sentimento que eu coloquei. Bom, e para finalizar de verdade, algumas dicas, né? Se você também está passando por algum desafio de moda ou de compra, eu acho que a principal delas é evitar espaços que vão te incentivar a gastar dinheiro. Então, evitar ir no shopping para dar uma olhadinha, evitar ficar passando em lojas também para dar uma olhadinha, em feirinhas. Eu sei que é difícil, mas acho que faz parte do desafio, né? Senão não seria desafio o nome, a gente se abster de algumas coisas. Eu, por exemplo, se eu vou no shopping, eu tento ir com algum objetivo muito específico, me atentar a esse objetivo, fazer o que eu tenho que fazer e ir embora. Eu gosto muito, né? Eu sempre gostei muito de feirinha de rua, mas essas feiras de rua são para gastar dinheiro, são para comprar. Então, tenho evitado também e procurado outras coisas para fazer nesse tempo livre, né? É uma coisa que eu fico pensando muito nessa nossa relação do shopping como passeio, e eu acho até um pouco... Se eu tivesse filhos, não seria um passeio que eu faria, sabe? Acho que é um incentivo que as crianças não precisam ainda. E eu acho que a gente nos educar enquanto adultos dessa relação do shopping, de passeio, de tempo livre, é muito importante também. Uma outra dica é tentar alocar esse dinheiro que você gastaria com roupas com outra coisa. Como eu falei no meu vídeo, né, no primeiro vídeo, o meu objetivo sempre foi fazer mais viagens e frequentar lugares que eu sempre tive vontade. Então, né, no carnaval eu fui para Belo Horizonte, que era um lugar que eu não conhecia ainda, e amei a experiência. Então, o dinheiro que eu gastaria comprando uma blusinha e depois me arrependendo, eu fiz uma viagem muito legal, conheci uma cidade nova que eu me apaixonei e com certeza vou voltar. Uma outra dica é de fazer mesmo uma lista. Mesmo que a gente não compre, eu acho importante a gente ter documentado para quando precisar comprar, porque isso vai acontecer, ou quando o desafio acabar, a gente já ter mais descrito o que sentimos falta dentro do nosso guarda-roupa. Então, sempre que a gente for vestir uma peça, fazer um look e sentir falta de alguma coisa, a gente anota. Mesmo que seja essa anotação mais subjetiva, né? Que seja um sentimento. Eu quero uma blusa que eu me sinta linda. A gente não tem ali o que exatamente seria isso, mas é importante anotar, porque às vezes a gente sente falta disso de novo e vai percebendo que talvez o que a gente tenha no guarda-roupa não está me fazendo me sentir linda, talvez as peças que eu tenho já não funcionem mais e seja a hora de tirar. Então é bom para ter esse controle mesmo, não só do que a gente quer, mas do que a gente talvez tenha que retirar, do que a gente não quer mais, né? E também anotar essas observações com os looks que a gente faz.
E para esses 3 meses, são essas as observações que eu tenho sobre o desafio. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Eu acho que faz mais sentido fazer esse acumulado, né, de observações de 3 em 3 meses, que aí a gente tem mais coisa para falar, mais papo para bater. Então, se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, de comentar também, é muito importante que você deixe seu comentário e se inscrever no canal, né, como eu falei, se você ainda não for inscrito. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!